Sejam todos bem-vindos a mais um novo Geografia em Pauta. Hoje a gente vai mergulhar num mistério que tá, fervendo a mais de 5.000 quilômetros abaixo dos nossos pés. Hum, Como o núcleo da Terra, com seus quase 5.000 graus Celsius, se solidificou. ó, É de fritar o cérebro, né? é fascinante. E você tocou no ponto crucial. O núcleo da Terra não é só uma bola de fogo gigante lá embaixo. Ele é essencial para a vida como a gente conhece. É o núcleo que gera o nosso campo magnético. Um escudo invisível que nos protege da radiação solar. Que, convenhamos, não ia ser nada legal de tomar na cabeça todo dia. É verdade. Sem o campo magnético a gente ia virar churrasco rapidinho. Pois é. Mas, pensando bem, estudar o núcleo é como tentar entender o recheio de um bolo sem poder cortá-lo. É. A gente só consegue, como se diz, arranhar a superfície. Hum. O buraco mais fundo que já cavamos na Terra tem pouco mais de 12 quilômetros. É quase nada comparado aos mais de 5.000 quilômetros de profundidade até o núcleo. Exatamente. É aí que entra a engenhosidade dos cientistas. Eles usam ondas sísmicas, que são como raios X da Terra, para enxergar o que acontece lá embaixo. É como ouvir o tic-tac de um relógio e tentar deduzir como todas as engrenagens funcionam. E também tem as linhas do campo magnético, que nos dão pistas importantes sobre o que rola no coração do nosso planeta. Então, por muito tempo a gente achava que o processo de solidificação do núcleo era bem simples, né? Tipo, o núcleo esfriou gradualmente até a liga de ferro líquido atingir o ponto de fusão. E pronto, começou a virar sólido. Mas parece que essa história tem um plot twist, né? Sim, e o nome desse plot twist é superresfriamento. É um conceito que às vezes passa batido, mas é fundamental para entendermos a história do núcleo. Para o ferro se solidificar, a temperatura precisa cair muito abaixo do ponto de fusão. É como a água, ela congela a 0 grau. Mas se estiver parada e sem nenhuma impureza, pode continuar líquida mesmo abaixo dessa temperatura. Já viu aqueles vídeos na internet de água super resfriada que congela instantaneamente quando alguém mexe? É o mesmo princípio. Caramba, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Então, no caso do núcleo, se o superresfriamento fosse muito intenso, ele seria muito maior do que hoje. E se não fosse o suficiente, ele nem teria se solidificado. Então, quebra-cabeça e tanto, né? Totalmente. É como tentar equilibrar um lápis na ponta do dedo precisando na medida certa. E é aqui que entra a pesquisa do Alfred Wilson Spencer e sua equipe. Eles usaram supercomputadores para simular as interações entre átomos de ferro e carbono, sob a pressão absurda do núcleo da Terra. É como criar um mini núcleo virtual. Oh, que legal. E o que eles descobriram com essa simulação? O que eles descobriram coloca em xeque tudo que a gente achava que sabia, sabe, aquele carbono. Que a gente associa à vida, aos organismos. Sei. Pois é, ele pode ter tido um papel fundamental na solidificação do núcleo. Sério. Mas como assim? Explica melhor essa história. A presença de carbono permite que o núcleo se solidifique com muito menos superresfriamento. Talvez até a temperaturas bem mais baixas do que imaginávamos. Tipo uns 427 graus Celsius. Imagina só a diferença. É um divisor de águas. Caramba, que reviravolta. Mas e aí? O que isso significa na prática? Muda a nossa compreensão da idade do núcleo? Com certeza. As estimativas anteriores apontavam para o núcleo com idade entre 500 milhões e 1 bilhão de anos. Mas com essa descoberta, ele pode ser centenas de milhões de anos mais jovem. É como descobrir que a sua avó, na verdade, é sua irmã mais velha. Muda tudo. Nossa, é muita informação para processar. Mas me diz uma coisa. A gente precisa lembrar que o núcleo não é só ferro e carbono, né? Tem outros elementos na jogada, tipo oxigênio e silício. Isso complica ainda mais as coisas. Sem dúvida. O núcleo é um ambiente complexo, com diversos elementos interagindo sob condições extremas de pressão e temperatura. E essa pesquisa do Wilson Spencer abre um leque de novas perguntas. Como o oxigênio e o silício influenciam a solidificação? Que outros elementos podem estar em jogo? É um prato cheio para novas descobertas. E você? O que te deixou mais encucado com tudo isso? Afinal, estamos falando de um processo que aconteceu há bilhões de anos. É muita história para desvendar. Olha, para mim o mais incrível é como a ciência consegue juntar as peças desse quebra-cabeça gigante. É como ter um punhado de migalhas de pão e conseguir traçar o caminho de volta para casa. A gente tem essas pistas sutis, tipo as ondas sísmicas, o campo magnético, e com isso consegue deduzir coisas absurdas sobre o centro da Terra. É quase um trabalho de detetive, né? É verdade. E essa descoberta sobre o carbono e o superresfriamento mostra que a ciência não é uma verdade absoluta, imutável. É um processo constante de aprendizado, de questionamento, de refinar o nosso conhecimento. Mesmo as teorias mais aceitas podem ser desafiadas. E é isso que a torna tão empolgante. Essa história do superresfriamento me fez pensar em como a natureza é cheia de truques, né? Pois é. A gente acha que entende as coisas, tipo água congela 0 grau, fim de papo. Mas aí a natureza dá um jeito de mostrar que não é bem assim, que as coisas podem ser muito mais complexas.
e surpreendentes do que a gente imagina. E essa complexidade é o que torna tudo tão fascinante. A cada nova descoberta, a gente se depara com mais perguntas, mais mistérios para desvendar. É um ciclo infinito de aprendizado e maravilhamento. É como descascar uma cebola, cada camada que a gente tira revela outra, ainda mais intrigante. E falando em maravilhamento, você lembra daquela imagem que a gente viu da Terra com todas as suas camadas? É de tirar o fôlego, né? Sim. A gente vê a crosta terrestre fininha com uma casca de uma maçã, depois o manto, essa camada da espécie quente. E finalmente o núcleo, coração pulsante da Terra. É como se a gente estivesse dando um zoom no planeta, penetrando em suas entranhas. Sim, é como se a gente pudesse fazer uma viagem ao centro da Terra, como no livro do Júlio Verne. E pensar que toda essa estrutura complexa e dinâmica, essa bola gigante de ferro e outros elementos, surgiu de um processo de resfriamento e solidificação que começou há bilhões de anos. É simplesmente incrível. E a gente só consegue vislumbrar essa maravilha toda graças ao trabalho incansável dos cientistas. Eles são como exploradores, desbravando terras desconhecidas. Só que nesse caso, o território a ser explorado está dentro do nosso próprio planeta. É uma jornada épica, digna dos maiores aventureiros da história. Com certeza. E essa jornada nos leva a questionar: qual será o próximo grande mistério que a ciência irá desvendar sobre o núcleo da Terra? O que mais esse gigante incandescente tem para nos revelar? Que segredos ainda estão escondidos nas profundezas do nosso planeta? A gente fica aqui na torcida para que os cientistas continuem desvendando os mistérios do nosso planeta. Cada nova descoberta é um passo a mais na compreensão da nossa própria existência. Afinal de contas, a Terra é a nossa casa. E é fundamental que a gente a conheça a fundo, né? E você lembra que a gente comentou como o núcleo é tipo um super-herói, protegendo a Terra. Sem ele, a vida aqui seria bem complicada. É verdade. O campo magnético é como um escudo invisível que desvia as partículas carregadas do Sol, impedindo que elas cheguem na superfície e causem estragos. É como se o núcleo estivesse sempre dizendo: deixa que eu lido com isso. Exatamente. E essa pesquisa sobre a solidificação do núcleo ajuda a gente a entender melhor como esse escudo protetor se formou. E como ele evoluiu ao longo de bilhões de anos, é como se a gente pudesse voltar no tempo e acompanhar a formação do nosso planeta. É incrível pensar que essa história ainda está sendo escrita. O núcleo continua esfriando e se solidificando, o que significa que o campo magnético também está em constante transformação. É como se o nosso planeta estivesse sempre em movimento, nunca parado. Esses movimentos, mesmo que a gente não os perceba no dia a dia, são essenciais para a vida na Terra. O campo magnético nos protege da radiação solar, o calor do núcleo impulsiona a movimentação das placas tectônicas, que moldam os continentes, os oceanos. É tudo interligado, um sistema complexo e fascinante. É como se a gente vivesse em cima de um gigante adormecido, que respira, se move e nos protege. E a cada nova descoberta a gente entende um pouco melhor como esse gigante funciona. E ainda tem tanta coisa para descobrir. Que outros segredos o núcleo da Terra guarda? Como ele vai evoluir nos próximos milhões de anos? Que impacto isso terá na vida na Terra? São perguntas que instigam a nossa curiosidade e nos motivam a continuar explorando. O universo lá embaixo é tão vasto e misterioso quanto o universo lá em cima. Quem sabe um dia a gente consiga fazer uma viagem ao centro da Terra de verdade. Por enquanto, vamos nos contentando com as descobertas incríveis que os cientistas vêm fazendo. E com a nossa imaginação, claro. Afinal, a ciência e a curiosidade são os nossos melhores guias nessa jornada de descobertas. Por hoje a gente fica por aqui. Mas esperamos que essa imersão no mundo subterrâneo tenha despertado em vocês a mesma fascinação que a gente sente por esse gigante incandescente que pulsa no coração do nosso planeta. Continuem curiosos, continuem explorando, continuem se maravilhando com a ciência. A gente se encontra na próxima para desvendarmos juntos outros mistérios do nosso planeta. Até lá. Daí avaliar.